E aí galera, olha, eu vou ler mais uma reportagem. Hoje eu vou ler um pouquinho mais calmo, que me reclamaram que eu li com muita energia. Na outra, lendo e reagindo a uma grande reportagem da BBC News Brasil, que é os melhores, mas tem outros também que está na lista aqui todos os dias aqui no meu canal. Uma leitura um pouco mais profunda, uma pequena reação, um pouquinho de filosofia. Meu nome é Ronan Botelho, já me apresentando. Não tenho aqui nada de especial. Meu nome é Ronan Botelho, sou advogado, trabalho com filosofia também, estudo muito filosofia, adoro filosofia, mas sou graduando em física na UEL. Veja só como é bem eclético aqui a situação da educação na minha. Eu escrevo na Folha de São Paulo, tenho vários livros na Amazon, enfim. Não é sobre mim que quero falar aqui, mas sobre alguma matéria. Hoje, olha só, olha, lê a BBC Brasil comigo, ó. Como estamos programados para persistir e por que, às vezes, é heróico desistir. Olha só, boa reportagem para fazermos aqui uma pequena reflexão, uma reação, leitura principalmente, porque o mundo tá cheio de informação, mas também muita opinião, muita balela, e eu quero aqui trazer como que nós podemos aqui ler e também reagir um pouco. Eu gostaria, se você fizesse aqui o seu comentário também para a gente bater um papo aqui nas redes sociais, aonde eu publico essas reações de matérias legais que eu vejo aqui todos os dias. Também vai ter um pouco de alguma coisa um pouco mais eclética depois, mas inicialmente a BBC Brasil é o que mais tem coisas legais pra gente fazer aqui. Então vamos sem delongas, porque eu sei como é que é difícil na internet ficar ouvindo alguém com blá blá blá. Então vamos lá, começar a ler aqui. Eu vou trocar de tela, porque na outra tela então eu consigo ler com vocês. Quem puder, leia comigo. Vamos lá, galera, ó. Olha, essa imagem é legal, né? Um boneco empurrando uma grande bola. Seus problemas. Deve ser pedra. Olha que legal. O interessante aqui, ó, dia 5 de julho, que é essa reportagem, porque algumas são bem antigas e tô até olhando aqui as mais antigas, são muito boas, né? Vamos lá. No dia 3 de junho de 1995, o americano Jeffrey D. Rubin, especialista em resolução de conflitos, morreu enquanto tentava escalar uma montanha no Maine, nos Estados Unidos. O Rubin tinha 54 anos. A montanha no Parque Estadual de Baxter, no norte do estado, é parte de um circuito de 100 picos muito popular entre adeptos de montanhismo, amante desse esporte e bastante experiente. Rubin estava perto de vencer mais esse desafio. Já tinha escalado outros 99 picos. Olha aqui a primeira pausa. Olha, 99 picos, e ele, pelo jeito, ele foi errado nesse pico. Ele não prestou atenção. Então, sempre que você adquirir uma técnica, interessa o que for, mas sou advogado, sempre que eu sempre tenho que ter atenção 100% da petição. Sempre que você for fazer alguma coisa, mesmo que você seja expert no assunto, na sua profissão, veja bem essa pequena dica já. Não seja soberbo na profissão. Faça todos os caminhos que você sempre faz, dentro do que você prefere. Não tenta desafiar a lógica. Vamos lá. A última pessoa a ver Jeffrey Rubin com vida foi um aluno que escalava com ele. Olha, ele era professor ainda. Conta a psicóloga Anne Duck, autora de Kit the Power Knowing, né? Alkiwaway. Em tradução livre, desista. O poder de sabermos quando abandonar o barco. Ou o poder de saber abandonar a situação também, né? Não tá exatamente o barco, mas tudo bem. Enquanto eles escalavam, baixou um nevoeiro muito espesso e a visibilidade caiu para praticamente zero. O aluno de Jeffrey disse: "Acho que não é seguro continuar. Melhor não seguirmos subindo. Melhor não seguirmos subindo." Burman rejeitou os pedidos do estudante. O aluno decidiu não seguir adiante, mas Jeffrey foi em frente. O corpo dele foi encontrado 2 dias depois, 2 dias mais tarde. Ah, que pena. A grande ironia nessa história é que ela serve como ilustração para uma teoria que o próprio Rubin foi pioneiro em desenvolver, explica Tuck. Trata-se da teoria de entrapment, aprisionamento em tradução livre, ou pode ser também assim, armadilha, né? Entrapment também pode ser armadilha. Segundo a qual nós seres humanos
estamos propensos a ficar aprisionados em situações ou projetos mesmo quando há indícios claros de que continuar insistindo naquilo não será benéfico para nós. Em entrevista ao programa The Spark, da BBC Radio 4, Annie Duck mostra com exemplos as formas como acabamos presos em montanhas cobertas de nevoeiro, no trabalho, em relacionamentos ou, em contexto mais amplo, em grandes guerras impossíveis de serem vencidas. Duck também nos ensina a reconhecer falhas no nosso raciocínio lógico que nos impedem de abandonar causas perdidas, contrariando o bom senso. Ah, ela aí, acho que é essa, né? Isso, Annie Duck. Contrariando o bom senso. Annie Duck inicia sua entrevista descrevendo um experimento feito por Rubin na década de 1970 que serviu como base para a teoria do aprisionamento. Ele convidou participantes a preencher um jogo de palavras cruzadas que tinha 8 respostas, algumas bastante difíceis. Cada voluntário receberia $8 independentemente de quantas palavras acertasse. O Rubin pagaria ainda um bônus de $2 para cada resposta correta. Como auxílio na resolução das perguntas mais difíceis, o pesquisador oferecia aos participantes a opção de consultar um dicionário de palavras cruzadas. No entanto, havia apenas um dicionário disponível e quem quisesse usá-lo teria de esperar em uma fila. Embutida no experimento estava, no entanto, uma condição importante. Os participantes tinham tempo limitado para preencher as palavras cruzadas. Após um certo período, se continuassem tentando responder em vez de desenvolver a folha, começavam a perder dinheiro acumulado. Ultrapassando o prazo final, os participantes perdiam tudo, inclusive os $8. A pergunta era: será que eles esperariam pelo dicionário mesmo correndo o risco de perder os $8? Abre aspas. Ao final do experimento, ele observou que os participantes preferiam esperar pelo dicionário, conta Duck. Abre aspas de novo. Acho que isso é um bom exemplo de que uma vez que nos envolvemos em algum projeto, nós não desistimos dele, mesmo quando está muito claro que aquilo nos faz mal. Morte na montanha. Em seu livro, Annie Duck explica que saber que agimos dessa forma não nos ajuda a tomar decisões melhores. Não ajudou Rubin, por exemplo. Abre aspas. Ele tinha dedicado sua carreira a estudar o aprisionamento e a escalação da adesão às causas perdidas, diz a psicóloga. Se havia alguém capaz de entender esse problema e a nossa fenomenal habilidade de ignorar os sinais que estamos recebendo de que não devemos continuar, esse alguém era Jeffrey Rubin. Existem, no entanto, algumas maneiras de nos protegermos dessas armadilhas, explica Annie Duck. Segundo as observações dos pesquisadores, para que ocorra o aprisionamento, é preciso que a pessoa esteja envolvida emocionalmente naquela situação. Por exemplo, se o Rubin estivesse no sopé da montanha e de repente baixasse o nevoeiro, é bem possível que ele não estivesse subido até ela. Olha só como é importante. Ele só foi porque ele já estava lá em cima, ele estava no meio do caminho e mesmo com a experiência de estar no meio do caminho, ele não quis voltar. Esse é o ensinamento base que eu acho. Mas ele estava no meio da escalada e queria completar o circuito de 100 montanhas. Então, prosseguiu. A chave, então, seria adotarmos mecanismos de proteção antes de mergulharmos em projetos ou certas situações. Mais adiante, conheceremos alguns dos mecanismos disponíveis, entre eles uma regra usada para proteger alpinistas que escalam o Everest, a montanha mais alta do mundo. Um desejo irracional de consertar o passado. Depois de identificar o fenômeno do aprisionamento, os especialistas se perguntaram que processos mentais estariam por trás dele e encontraram erros lógicos na forma como pensamos que atrapalham nossa tomada de decisões. Um deles é uma armadilha cognitiva, que os especialistas chamam de sunk cost fallacy. Falácia dos custos irrecuperáveis, em tradução livre. Um custo irrecuperável é um dinheiro que já foi gasto e não pode ser recobrado. A falha cognitiva ocorre quando usamos um valor irrecuperável como justificativa para gastar mais, explica Duck. Segundo ela, esse tipo de pensamento pode influenciar nossas decisões muito além do mundo das finanças em diversas situações. Por exemplo,
Quando decidimos se seria melhor desistir da fila que não anda ou quando nos perguntamos se deveríamos ficar em um emprego ou em um relacionamento que não vai bem. Olha, as finanças aí afundando. Pensamos, se eu parar agora, teria desperdiçado o tempo que já investi. Explica. Mas, na verdade, esse tempo já foi. A questão não é na tentativa de recuperar, justificar ou não desperdiçar o tempo que já foi gasto. Você vai continuar a gastar mais. Em outras palavras, o desperdício é um problema que deve ser visto em perspectiva, diz Duck, como evitar desperdícios no futuro. Mas, ao cairmos na falácia dos custos afundados, olhamos na direção errada e, em retrospectiva, para um gasto que já foi feito. Isso atrapalha nossas decisões. Duck mostra como esse tipo de raciocínio é usado por pessoas que estão infelizes em seus relacionamentos. Você está em um relacionamento ruim e não é saudável para você, e as pessoas te perguntam por que não sai desse relacionamento. Fecha aspas. Você responde, abre aspas, coloque coloque tanto de mim nisso, coloquei tanto de mim nisso, não quero ter desperdiçado todo o tempo que coloquei na relação. Fecha aspas. Abre aspas de novo. O problema então é que você vai desperdiçar mais tempo no futuro em um relacionamento que não é saudável, em vez de seguir e tentar algo que preencha mais. Fecha aspas. Vemos isso em empregos. Segue. Abre aspas. As pessoas ficam no emprego porque não querem admitir que não deu certo. Não querem desperdiçar o treinamento que fizeram. Ficam naquela situação e embora, se tivessem acabado de começar, não teriam ficado naquele emprego. Fecha aspas. Agora, dinheiro e vidas irrecuperáveis. Guerras são um exemplo clássico de como o fenômeno cognitivo do aprisionamento pode manter reféns alguns dos homens mais poderosos do mundo. Abre aspas. Eu acho que existem duas razões pelas quais é tão difícil de sair de uma zona de guerra, diz Duck. A primeira tem a ver com a natureza dos custos afundados. Agora, não estamos apenas falando de bilhões de dólares gastos. Agora, vidas foram perdidas. Duck cita um depoimento do general americano Tony Thomas, ex-comandante do Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos no Afeganistão. Thomas teria falado de sua dificuldade em ouvir o pai de um soldado morto dizer, abre aspas, não permita que meu filho tenha morrido em vão. Vá em frente, termine isso e vença essa guerra. Inclusive isso aí tá no filme agora da Marvel, né? Assisti ontem, inclusive, a Invasão. Abre aspas de novo. Essa é a versão mais extrema do problema dos custos afundados, diz ela. É de partir o coração. A vida de uma pessoa foi perdida na guerra, mas a questão é, vale a pena colocar a próxima vida em risco? Fecha aspas. Não fomos programados para pensar dessa forma. E do ponto de vista da política, ficamos ainda mais complicado porque, mesmo que o político consiga dizer é trágico que vidas tenham sido perdidas, mas não vou colocar mais vidas em risco em uma guerra que eu sei estamos perdendo. Ele vai ser julgado pelo público. Para a psicóloga, um temor da opinião do eleitor é a segunda razão pela qual líderes têm dificuldades em abandonar batalhas fracassadas. Abre aspas. Lembremos de um político que está lá em cima, lá com o nome público em cima. Isso o leva a continuar na guerra, até que não haja outra alternativa senão bater em retirada. Fecha aspas. Omissão, status quo e aversão às perdas. A falácia dos custos recuperáveis é apenas um dos processos mentais que levam ao aprisionamento, diz Duck. Segundo ela, estamos programados cognitivamente com múltiplos vieses que não nos deixam desistir. Para mostrar esses vieses de ação, ela cita um caso descrito em seu livro. Uma médica procurou a psicóloga e lhe disse que não estava feliz no trabalho, mas não conseguia decidir entre sair ou continuar no emprego. Olha só. Anne Duck perguntou à médica quais eram as chances de ela estar feliz naquele trabalho dentro de um ano e quais eram as chances dela estar feliz se saísse do emprego. A médica respondeu que as chances de estar feliz naquele momento trabalho dentro de um ano eram 0%. De repente, a opção por deixar aquele emprego não parecia ser mais de um risco,
Não parecia ser mais um risco, fecha aspas, comenta a psicóloga. Mas a médica não conseguia ver o problema dessa forma, porque estava sendo influenciada pelos vieses que inconscientemente nos comandam a persistência. O viés do status quo, por exemplo, diz Duck, abre aspas, faz com que prefiramos o que já estamos fazendo a outras opções que poderiam ser melhores. Fecha aspas. Nossas decisões também são influenciadas pelo chamado viés da omissão, diz Duck. Abre aspas. Tratamos a falha em agir de maneira diferente da forma como tratamos uma ação. Um exemplo clássico desse viés é o problema do vagão. Explica. Um vagão está descendo em um trilho na direção de 5 pessoas. Existe um trilho paralelo e se você puxar uma alavanca, o vagão vai ser desviado para outro trilho e atingir uma pessoa. Esse é um meme, né? Confrontadas com esse problema, a maioria das pessoas preferirá deixar alguém morrer do que ativamente matar alguém. Pensamos que é moralmente errado puxar a alavanca, mesmo que, do ponto de vista do utilitarismo, uma pessoa morreria em vez de 5. Achamos que resultados ruins de uma ação são piores que os resultados ruins de uma ausência de ação. Mas eu nunca tinha visto por esse lado esse meme, eu nunca pensei, mas ou você deixar a pessoa alguém, ou que você influenciar. Interessante. O que isso quer dizer é que vamos ser muito mais tolerantes em relação ao emprego que odiamos porque temos medo de ter resultados ruins se mudarmos. Mudar de emprego seria puxar a alavanca, ficar no emprego seria permitir que o vagão seguisse aquele trilho. A médica dizia que receava pegar um emprego novo e odiá-lo, diz Duck. Outro viés de Duck que menciona em sua entrevista é que, aliás, é muito usado no mundo das finanças pelos que tentam convencer investidores a gastar seu dinheiro em operações de risco, é o viés da aversão a perdas. Ele pode ser definido como uma propensão a sermos mais afetados por perdas do que ganhos. Ou seja, nossa satisfação ao ganhar um valor é menor do que nosso sofrimento ao perder um valor equivalente. Nossa satisfação ao ganhar um valor é menor do que o sofrimento ao perder um valor equivalente. Macacos ou pedestal? Macaco no pedestal. Depois de demonstrar como nossos vieses impedem de perceber quando abandonamos a situação, com Duckes compartilha alguns dos conselhos que oferece em seu livro e em suas consultorias. Queremos ter certeza de que você vai chegar à resposta sobre se vale a pena desistir o mais rápido possível, propõe. Quanto mais rápido você decidir, menores serão os custos de cair fora quando você já está profundamente envolvido no problema. Para ilustrar seu pensamento, ela descreve o seguinte cenário. Vamos lá. Você decidiu que vai treinar macacos para fazer malabarismo com tochas acesas em cima de um pedestal. Se conseguir fazer isso, vai ganhar um monte de dinheiro. Para alcançar seu objetivo, você precisa treinar macaco e construir o pedestal. Qual deles você faz primeiro? A resposta é não o pedestal. É psicólogo. Por quê? Se você não conseguir treinar macaco, não vai precisar do pedestal. Além disso, prossegue. Você já sabe que é capaz de construir o pedestal. Então, se você constrói o pedestal, vai ter a sensação de que está avançando no seu projeto, mas é um progresso falso. Olha, em seu site, Duck explora mais a fundo essa ideia e conclui: macacos e pedestais nos ensina a atacar primeiro o problema mais difícil, porque se não pudermos resolvê-lo, não faz sentido trabalhar nos outros. Grande ensinamento. Que grande ensinamento. Já valeu a pena só essa parte. Mentor, pesos iguais e lista. O desafio dos macacos e pedestais, que a psicóloga chama de modelo mental para a resolução de problemas, é mais facilmente aplicado na fase inicial de um projeto, ou seja, antes de chegarmos àquela montanha gelada depois de 99 picos. Né? Nesse ponto, que o nevoeiro já tenha se alastrado,
nossa tomada de decisões será muito ruim. Como Jeffrey Rubin, vamos acabar fazendo coisas que não deveríamos fazer. Por isso, grande parte da resolução para melhorarmos nossa habilidade de cair fora é saia daquele momento, saia de você mesmo, aconselha Duck. Uma boa maneira de fazer isso é procurar o que ela chama de Quitting Coach, mentor de desistência, em tradução livre ao inglês. Ou seja, procure aconselhamento de alguém que não esteja envolvido no problema e que te ajude a olhar para ele como algum distanciamento. Mas ela ressalta que essa análise tem de ser feita a partir de uma posição neutra. Não estou propondo que o abandono dos projetos seja valorizado, estou propondo que desistir seja considerado em termos de equidade com o continuar, né? No entanto, nossa tendência é valorizar a continuar, diz ela. Tem a ver com a nossa noção de formação de caráter. Achamos que nós não devemos abandonar nada porque isso mostra uma falha de caráter e somos covardes ou perdedores. Isso é verdade, né? Para ela, é uma questão de recalibrarmos a balança e considerarmos igualmente as duas possibilidades. O que vale a pena, hein? E o que vale a pena ainda existir? Vamos fazer essa reflexão, né? Eu nunca tinha feito. Muito bom, viu, BBC? Bem, como, mas como já vimos, existem situações em que nenhuma das soluções acima vai proteger você se aprisionar em uma empreitada perigosa, viver ou morrer no Everest. Às vezes, é preciso que você tome a sua decisão antes de se envolver em uma situação. Abre aspas. Temos uma ideia central de que assim que começarmos a receber os sinais de que devemos parar, vamos prestar atenção naquilo, mas não é verdade. O que é verdade, diz a psicóloga, é que se nós imaginarmos de antemão como serão aqueles sinais, e fizermos uma lista de critérios para o abandono do projeto, com base nesses sinais e se comprometemos a agir de acordo com esses critérios, as chances de reconhecermos os sinais e de conseguirmos pular fora são muito maiores. Para melhor ilustrar esse ponto, Anne Duck nos leva de volta a uma montanha gelada, dessa vez o Monte Everest, a cordilheira do Himalaia, no Nepal. No Everest, quando você tem um dia de verão no campo 4, existe um horário estabelecido para retorno. O ponto de retorno é a 1 hora, às 13 horas. Não importa onde você está na montanha, às 13 você tem de retornar, explica Duck. Esse ponto de retorno é estabelecido porque não querem que você desça no escuro. 8 vezes mais pessoas morrem na descida do que na subida. Estão tentando te salvar dos perigos da descida, e um desses perigos é a escuridão. Abre aspas. Tem pessoas que retornam no horário, não ouvimos falar delas, mas deveríamos, porque deveríamos fazer como eles. Desistir, um ato de heroísmo. Para a última parte. Duke conclui sua entrevista contando a dramática história de uma expedição ao Everest liderada pelo alpinista neozelandês Robin Rao, em 1996. 8 homens morreram naquele dia, diz Duck. A história é contada em um livro, um documentário e um filme Everest, de 2015. Sabemos que Robin Rao chegou ao topo às 14 horas. Sabemos que ele esperou por Doug Hassan, americano que integrava a expedição, que chegou às 14 horas. Às 16 horas, teve um colapso e tragicamente morreu. A essa altura, Bob Hall, depois de esperar por tanto tempo no topo da montanha, tinha ficado sem oxigênio. Ele também tragicamente morreu na montanha. Rao e Hansen são os heróis daquele filme, mas tem 3 pessoas que estavam na expedição, sentiram que estavam subindo muito lentamente e sabiam que o ponto de retorno era 1 hora. Durante a subida, viram Robert Hall e perguntaram a ele quanto tempo mais levaria para chegar ao topo. Hall respondeu 3 horas e continuou subindo. O filme mostra como um dos 3 homens, Stuart Hutchinson, impede os outros 2 companheiros de prosseguirem. Ele diz que são 11h30 e argumenta que, naquele ritmo lento, não conseguiriam chegar ao topo antes das 2h30. Nós não nos lembramos desses 3 desistentes que seguiram as regras e viveram para contar a história. Retornaram à base, escalaram outras montanhas, morreram velhos, mas não é uma narrativa empolgante. Parte do problema em desistir é que não consideramos a desistência uma decisão heróica. Agora tô entendendo isso.
Eu gostaria que você imaginasse que está no Everest. Ela convida. E eu te convido. Acho que eles tinham pago $75.000 para participar da expedição. Tinham treinado por 9 meses, estavam a menos de 100 metros, mas decidiram voltar. Decidiram retornar mesmo sabendo que outras pessoas iriam prosseguir e que eles teriam de viver com a dor de saber que outros tinham conseguido chegar ao topo. Eu acho que isso é um ato de heroísmo, contrariar todas as forças empurrando você na direção do cume e ter a força de vontade de dar meia volta, porque essa é a coisa certa a fazer. Que grande texto, não foi? Obrigado a todos, forte abraço e até amanhã.